Olha, gente, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação para combater fraudes bancárias e estelionatos eletrônicos, viu? É, meu amigo, a bandidagem tá solta aí para aplicar crime de todo tipo que você possa imaginar, viu? Tá vendo imagens aí da operação? Hoje já teve gente presa, né? E aí, ó, deflagrada nova operação. Você recebe em casa ligações aí, tentando captar o seu número de conta? Brincadeira não. Olha, nós vamos conversar agora com a nossa querida repórter Manuela Braga, que tem informações acerca dessa operação pra gente. Boa tarde, Manu. Que tem informações aí pra gente dessa operação, hein? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. O que a gente tem de informação, além das várias outras que a gente vai passar aqui para vocês, é que há pelo menos 2 anos esse grupo criminoso já vinha sendo investigado e a estimativa é que eles tenham aí aplicado golpes aí em torno de 5 milhões de reais. E não só com pessoas aqui do Ceará, não, também de outros estados, e a investigação ela está em curso. Para falar melhor a respeito dessa investigação, aqui ao meu lado está o delegado Alan Araújo, ele é o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Delegado, como foi que essa investigação começou? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A gente observou diversos registros de boletim de ocorrência, né, tratando dessa situação de abertura indevida de contas bancárias. A partir daí, a gente instaurou o inquérito policial, solicitou a quebra do sigilo financeiro dessas contas que eram utilizadas como laranja, e aí observamos que, de fato, existia uma organização criminosa que era especializada na prática desses tipos de golpes, né, diversos golpes. Tanto a abertura de contas bancárias, solicitação de cartão de crédito, saque do FGTS. Então essa quadrilha, essa organização criminosa, ela se baseava na falsificação de documentos da vítima e a partir daí ela ia solicitando esses empréstimos, esses cartões e etc. Teriam alvos preferenciais? Não, a gente ainda não tem essa informação em relação ao modus operandi dele. O que de fato há é que eles usavam o nome de pessoas que de fato possuíam crédito, né, na praça, para justamente falsificando o documento dela, fraudando a foto, eles conseguiam abrir as contas e se a pessoa tivesse um cartão de crédito disponível, uma margem de empréstimo disponível, eles faziam esse contrato, né? A base dessa equipe era aqui o Ceará? A grande maioria dos integrantes são daqui, né? Temos um integrante que foi preso em Belém do Pará, um em Eusébio e o restante aqui em Fortaleza, né? Agora, delegado, a polícia está prendendo aí 7 pessoas, eram 8 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão. Uma pessoa ainda está foragida. Isso, uma pessoa ainda encontra foragida, a gente está diligenciando com o fim de encontrá-la, né? Ou seja, a operação ainda está em andamento. Sim, não só em relação a isso, mas também em relação justamente à próxima fase, que é a análise desses dispositivos, né? Com o fim de identificar outros envolvidos com o crime, né? A polícia apreendeu, minha gente, muito material eletrônico. E aí a gente está falando de celulares, notebooks, impressoras, né? Enfim, e um vasto material. Fora isso, a justiça ainda bloqueou contas bancárias. Enfim, apreenderam carros, ou seja, tudo pode ter sido, inclusive, quando a gente fala do carro, desses bens materiais, pode ter sido adquirido de forma fraudulenta. Justamente isso, né? Tanto que os envolvidos vão responder pelo crime de integrar a organização criminosa, estelionato eletrônico, falsificação de documentos e também pela lavagem de capitais, né? Justamente pela movimentação desse valor indevido. Agora, delegado, é importante aí, para você que está em casa assistindo ao Cidade 190, prestar muita atenção, porque essas pessoas são golpistas profissionais, são estelionatários. Então, assim, quanto mais cuidado se tomar, melhor. Então, nada melhor do que um especialista para falar de como você deve agir em situações como essas. Porque, delegado, como eles são especialistas, e o senhor fala que eles usam a engenharia social, né? Qual é a melhor maneira de você se proteger? Alguns golpes que eles praticavam independia da vontade da vítima, né? A vítima já era surpreendida por ter uma conta aberta no seu nome, por exemplo, ou um cartão de crédito solicitado. Outros golpes, né, para se validar,
ele precisa entrar em contato com a vítima, muitas vezes solicitar que a vítima ligue a câmera e faça um vídeo, né? E ele vai usar esse material para abrir a conta. Então deve-se evitar esses contatos que chegam, do que se dizem do ser de bancos, né? Se você desconfia que esse contato não é do banco, desliga a chamada imediatamente, ligue para o número oficial do banco e aí sim você vai pedir informações sobre o fato, né? Jamais passar dado. Jamais passar dados em situações que você recebe a ligação, né? Sempre opte ou ir para uma agência física ou você desligar e você ligar para um número oficial do banco. Delegado, esse grupo criminoso está incorrendo em quais crimes? Pelo crime de organização criminosa, né, estelionato eletrônico, fraude eletrônica, lavagem de capitais e falsificação de documentos. Aí, olha, Márcio, são essas as informações, a polícia continua trabalhando, a gente viu ali que realmente são muitos materiais que acabaram sendo apreendidos, tudo isso vai ser periciado, vai dar margem para que essa investigação continue, mas nesse primeiro momento, né, nessa fase da operação, 7 pessoas foram presas, outros 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e o trabalho é exatamente esse, é coibir, né, a ação desses golpistas, né, que trabalham única e exclusivamente para enganar as outras pessoas, principalmente invadindo os dados, enfim, dando prejuízo. Essa que é a grande verdade, dando prejuízo aí ao cidadão. Então você preste bastante atenção em todas essas dicas que foram repassadas, cuidado quando você receber uma ligação, né, se a pessoa disser, do banco, me deu o número do CPF, senha. Jamais essas informações pessoais devem ser passadas, né, por via telefônica e jamais também você se colocar, né, de boa vontade para fazer reconhecimento facial. Isso não pode acontecer e é exatamente dessa forma que essas pessoas, elas acabam agindo e enganando muita gente Brasil afora. Tanto que essa quadrilha que tem base aqui no estado do Ceará já havia enganado pessoas, além daqui de Fortaleza, no Crato, Russas, em Quixadá e também na cidade de Belo Horizonte. Como a gente falou agora há pouco, as investigações elas continuam em andamento com o objetivo de prender outras pessoas e apreender outros materiais que porventura estejam sendo usados aí para aplicar esses golpes. Viu, Márcio? Eu retorno com você ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, agradeço ao delegado e parabenize aí a toda a equipe dele pelo excelente trabalho, né? Esses aí são crimes que são praticados sem o uso da violência, mas que causam danos severos, né, numa população inteira. Tem que botar essa turma na cadeia.